Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa oportunidade. Amado Espírito Santo, eu te agradeço, pois o Senhor me deu mais uma vez força, o Senhor me deu mais uma vez discernimento, o Senhor me capacitou mais uma vez, abriu os meus olhos e os meus ouvidos para ouvir o teu chamado, Pai. Senhor, que possamos ceiar na tua mesa agora, amado Pai bondoso. Senhor, alimenta a nossa alma e nos prepara, Senhor, para tudo aquilo que iremos enfrentar. Senhor, faça-nos saber de tudo que o Senhor quer nos revelar para esses últimos tempos. Pai, nos ajude a nos manter firmes na tua presença, Senhor, sempre nos alimentando com a tua palavra. Nos desperta, Espírito Santo de Deus, e nos faça sensíveis ao teu chamado. É o meu pedido nessa noite, Senhor. Amém. Glória a Deus. Luiz, pode começar com a oportunidade dessa noite. Ativa o seu microfone, irmã. Esqueci. Então, esse negócio da gente começar assim, já no supetão. A gente não tem nem tempo de se aquecer. Só um minutinho só, deixa eu ver aqui. Hebreus. Eu não sei se acontece na Bíblia de vocês, mas os livros da minha Bíblia têm mania de sair do lugar. Com certeza, principalmente quando eu quero muito. Às vezes, assim, eu tenho certeza que tá lá na frente, o negócio tá lá atrás. Eles mudam tanta coisa. Eu gostaria de compartilhar apenas um versículo rapidamente, porque eu quero ouvir, e a gente sabe que nunca termina desse jeito, mas vamos lá, a intenção é essa. Aqui em Hebreus 13, o verso 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Então, essa passagem, assim, ela fala bastante comigo, porque ela vem nos trazendo a direção. Porque muitas vezes a gente pensa ter fé. É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente pensa ter fé, só que a gente não cogita, assim, o verdadeiro significado da fé, né? A fé é quando a gente às vezes acha que está fundamentado, tá firme. O fato de a gente não ter dúvidas em relação às nossas crenças, ao que a gente crê, ao que a gente professa, a gente acredita muitas vezes que só isso é a fé. E a fé vai muito além disso. Ela vai no sentido de a gente entregar, da gente confiar, de a gente não duvidar. E aí essa que é a parte mais difícil, porque a gente vai passando pelas dificuldades do dia e a gente vai sempre ali. Eu acho muito legal porque é novo essa comparação, esse termo. Mas ele sempre teve aí a questão da expectativa e realidade. A gente vê muito nas redes sociais, né? Sempre os quadros expectativas e realidades, estão muito engraçados. Só que assim, a tela tem muito disso. A gente tem uma expectativa, e aí quando essa expectativa ela não é alcançada, aí a gente começa a vacilar na fé, porque a gente acha que são os nossos recursos humanos, que são os homens, né? Crer que se alguém vier para ajudar, isso agora eu falo assim, tô falando aqui, Deus tá falando comigo para usar, tá me usando para falar comigo mesma. Porque a gente acha que outra pessoa vai ser o ajudador da gente em determinada questão, em determinada situação que a gente precisa muito de ajuda. Então, e não é. É a gente de fato entender que cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, a sua demanda, tem a sua própria expectativa.
E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a pautar mais no entregar mesmo, no confiar em Deus, porque é aquela união de propósitos, né? Hoje em dia tem falado muito a respeito disso, de que Deus não une pessoas, de que Deus une propósitos, e eu penso que o significado disso é justamente isso. O significado dessa união de propósitos é a gente ter fé em Deus, confiar e Ele prover nos momentos chaves e adequados, cada pessoa que vai nos proporcionar caminhar na direção dos nossos propósitos, né? E aí, de novo, como a gente já falou uma vez na oração, eu já comentei na oração, que o propósito, ele não tem a ver com nós. E a gente confunde muito a questão do propósito, porque a gente acha o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer, não sei o que. Não, mas o propósito, ele tem a ver com Deus, ele tem a ver com o que a gente vai fazer a Deus. E aí, consequentemente, vem o nós. Porque quando a gente entrega a Deus, Deus cuida de nós. E aí as coisas se cumprem, as coisas acontecem e se realizam. Então, esse versículo eu gostaria muito de deixar esse compartilhamento nesse entendimento que o Senhor é o meu ajudador. E olha, desde o comecinho da minha volta à caminhada com Deus, que Ele tem me prometido isso, e eu, assim, tava bem difícil de compreender. Não pela questão mental, pela questão de compreensão ou conhecimento, mas pela questão de prática do dia a dia. A gente vai para a igreja, a gente volta alimentado, e a palavra sempre tem vindo. Desde 2018 que eu tenho ouvido Cristo falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, Deus falando comigo através das palavras: eu estou contigo, não temas, eu te ajudo. E é difícil a gente chegar a essa conclusão da compreensão, de falar assim, não, Deus está no barco, né? É Ele quem me ordena que ande sobre as águas. Então, por que eu tenho... E Ele está aqui comigo. Então, por que eu tenho que temer? Por que eu tenho que muitas vezes me deixar afundar nas minhas dúvidas, nos meus pensamentos que me levam para baixo, que me leva a não praticar a fé que eu já sei que eu tenho, né? Então, se a fé do tamanho do grão de mostarda, a promessa já é de realização de tudo quanto tem prometido na Bíblia, imagine a fé que nós de fato temos, porque vamos combinar, a nossa fé eu acredito que seja um pouco maior do que um grão de mostarda, né? Porque a gente tá lá, tá indo na igreja, tá professando, tá falando de Deus, tá levando o evangelho, só que numa coisa básica, que é confiar, entregar, deixar o controle nas mãos de Deus, aí a gente fica, ai, mas e se fulano viesse me ajudar? Ah, mas e se ciclano? Ah, mas e se eu tivesse tal recurso? Ah, se eu pudesse tal coisa? Ah, meu Deus do céu. Então, tá aqui. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. E o que podem fazer os homens? Então, essa é a mensagem que eu tenho, esse é o compartilhamento que eu gostaria de deixar, e a contribuição para o dia de hoje. Amém. Deus abençoe. Quando você estava falando, me veio à mente aquele salmo que fala: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. E quando fala em deleita-te, geralmente o povo leva, tenha paz no Senhor e Ele vai te conceder. E não, deleitar é uma ação de prazer, né? Prazer, satisfação. Eu me deleito comendo tal coisa. É mais ou menos isso. Então, deleita-te no Senhor primeiro. Quando você falou do propósito, eu lembrei disso também que você tinha falado. E realmente, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. É uma consequência,
né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, a confiança, né, igual você falou, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, né? Que nada nesse mundo venha tirar essa confiança de nós. Essa palavra foi bem em cheio. Deus abençoe. Pai Senhor, Leni. Irmã Alessandra, tá com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor, Leni. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Nós estamos ouvindo, só que está com um delay, pelo menos para mim aqui. Então, de repente, para a gente responder, pode ser que você receba depois, um pouquinho, alguns segundos depois, está com delay. Entendi. Mas eu quero apenas agradecer a Deus, né? Nessa noite, por mais essa oportunidade de poder estar com as irmãs, porque não é sempre que posso, porque os cultos da minha igreja é sempre no horário das lives, né? Mas eu quero aqui compartilhar juntamente com as irmãs algo que ficou no meu coração. Em 2 Pedro, aliás, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, apenas o versículo 6 e o versículo 7, para a nossa meditação nesta noite, que diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando eu li essa passagem, o meu coração ficou ali, a minha mente, ela impulsionava a duas palavras. No versículo 6, humilhai-vos. E no versículo 7, ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Né? E eu fiquei, humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Porque o Senhor tem cuidado, né? Então, assim, muitas das vezes a gente se esquece que quem cuida de nós é o Senhor. Por alguns momentos a gente acha que as forças estão em nossas mãos. Por algum momento a gente pensa que o controle é nós que temos, né? E quando a gente diz humilhai-vos, né? Eu fui lá ver o que significa essa palavra humilhai-vos. E aí, no dicionário normal, diz que é submeter-se, é render-se, é prostrar-se. Aí eu fui ver no hebraico o que significa a palavra humilhai-vos, porque aquilo ficou na minha mente, na minha cabeça, né, essa palavra humilhai-vos. Em hebraico diz assim, que é humildade e humilhação, né? Então, muitas das vezes, nós temos que nos dobrar, nós temos que nos humilhar, nós temos que entender que nós somos falhos, que nós somos dependentes da misericórdia de Deus, né? Muitas das vezes achamos que não precisamos, que nós mesmos fazemos, que nós mesmos resolvemos, mas não. Deus quer que nós venhamos nos humilhar debaixo da potente mão dele, porque ao seu tempo ele nos exaltará, ao seu tempo ele entrará, né, na nossa causa, ele entrará com resposta naquilo que nós colocamos diante dele, naquilo que nós nos humilhamos diante dele, porque muitas das vezes queremos resolver as situações com as nossas mãos, né? Queremos falar, queremos resolver da maneira que achamos certa, mas o Senhor diz para nós essa noite, não faça dessa maneira, se humilhe debaixo das minhas potentes mãos, porque ao meu tempo
eu vos exaltarei, eu vos darei vitória, Deus está dizendo. Ele vos dará vitória, a mim e a você, diante das questões que nem eu nem você conseguimos resolver com o nosso braço, com a nossa força. Mas se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele entrará com provisão, Ele entrará, né, nesta causa, nesta peleja. E a Bíblia vai dizer que não tereis que pelejar, Ele é quem peleja por vós. Então que nós não venhamos pelejar aquilo que nós não podemos, mas Deus peleja por nós. Se nós nos humilharmos e clamarmos e pedirmos a Ele, Ele vai, né? Ele vai resolver essa situação por nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, né? O que tem te perturbado, o que tem tirado o seu sono, o que tem te paralisado, o que tem impedido você de prosseguir avante, né? Não deixe que nada venha te paralisar. Se humilha diante daquele que pode resolver, daquele que pode ir de encontro à sua situação, aquilo que tem tirado o seu sono muitas das vezes. E ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não tem deixado faltar nem muito e nem um pouco a você. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Então não se preocupa, porque ao seu tempo, Ele te dará vitória. Ao seu tempo, Ele te exaltará. Ele entrará nessa peleja, Ele entrará nessa causa, né? Em nome de Jesus, né? Porque muitas das vezes a gente quer resolver e aí Jesus fica de lado, só esperando que a gente resolva. Se é você que quer resolver com as suas mãos, então faça. Aí nós sabemos que tem o diabo, nosso adversário, né, que ruge ao nosso derredor, tentando mesmo nos ferir, nos machucar, nos entristecer. Mas o Senhor diz nesta noite, não coloquemos as vossas mãos, mas deixa que no meu tempo eu vos exaltarei. Eu farei por você aquilo que você não pode fazer. Fique com essa palavra nesta noite, em nome de Jesus, a qual o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amém. O que mais me chama a atenção aqui quando Pedro escreve essa passagem é lançando sobre ele. Por muito tempo eu orei, Deus, tira essa ansiedade de mim, tira essa ansiedade de mim. Teve um belo dia que eu li essa passagem e entendi que não é Ele que tira, sou eu que lanço, né? Então toda vez que eu fico meia em crise existencial, digamos assim, eu me lembro dessa passagem e corro lançar diante dele. Deus, eu tô aqui então, lançando e começo. Porque eu entendi que é lançando, né? Toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, de você, de nós, né? Ele não tem nos desamparado. E o versículo 8, né? Sede sóbrios, sede atentos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, e não sendo um leão, né? Buscando a quem possa tragar. Então ele brama como um leão tentando nos assustar, mas que possamos ter no nosso coração que o leão da tribo de Judá, ele está conosco. Amém? Leni, está com a oportunidade nessa noite. A paz a todas. Amém. Só quero ouvir hoje. Deus abençoe. Vamos lá então pro primeiro Amém. livro de Pedro. Eu falei semana passada com a Whisky, esse livro aqui, esse pedaço de Pedro tem muita coisa, né? E eu até coloquei lá no grupo, apesar de ser livros pequenos, eles são muito profundos, né? E às vezes eu até ouso a dizer que mais profundos até do que os livros maiores que temos na palavra de Deus, sabendo que tudo é para nossa edificação e cada um, né, recebe de uma maneira, tanto que aqui em Pedro mesmo nós achamos uma passagem do livro de Isaías, mas Pedro ele fala de um jeito mais resumido, mais mastigadinho, digamos assim.
Então, se Isaías é meio complicado para uns, Pedro já vem e dá, tipo, mais mastigado para outros, e assim vai. Então, essa é a alegria do Espírito Santo e da Palavra de Deus, né? Que entende e conhece a cada um, né? Vamos lá, então, para a primeira epístola de Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então aqui, essa primeira passagem vem dando não digo revelação, porque lá atrás a gente já teve algumas citações, e aqui no versículo 6 é uma das cartas do Evangelho, fala sobre isso, Jesus como a pedra principal de esquina, ou seja, é aquela que começa. E se você não seguir ela, né, a edificação não dá certo, cai tudo, não tem estrutura, né? Então é aquele em que devemos nos inspirar, nos exemplar, né? Seguir a ele. E quando começa aqui, pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lá no finalzinho do versículo 6, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ou seja, não é levada na lábia, não troca uma coisa pela outra. Ela sabe, ela consegue discernir o que é de Deus e o que não é, o que é para o engano. Para complemento dessa passagem, eu quero ir lá em Hebreus, no capítulo 3, que para mim uma se liga na outra, uma complementa a outra. Hebreus capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: Mas Cristo, como Filho, sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então veja, Cristo como Filho sobre a sua própria casa, e deixa bem claro a qual casa somos nós, né? E se tão somente conservarmos, né, guardarmos firme a confiança. A palavra de hoje pelo jeito é confiança, né? Vamos receber já. E a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui. Então veja que ele traz um alerta. Olha, vocês são casa, né? Mas vocês devem guardar. Aqui usa a palavra conservar. Então, quando fala de conservar, não é só eu pego um objeto e deixo ele aqui e nunca mais olho para ele. O que vai acontecer? Ele tá guardado? Tá, mas ele não tá conservado. Ele vai começar a envelhecer por causa do tempo, por causa do pó, enfim, por causa de chuva, sol, se tiver no meio do nada. Então, assim, eu só tô guardando, eu não tô conservando. Então, essas coisas que estão citando aqui, então somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, né? Até ao fim. Ou seja, qual é a nossa esperança? A promessa, né? Da segunda vinda de Jesus. Louvado seja Deus. Então, para concluir aqui, eu quero ir lá em 2 Pedro, para linkar com essa parte aqui. Aqui no capítulo 3, aonde Pedro fala sobre a vinda do Senhor.
Então, como que eu conservo, né? Como que eu fico nesse sentido, dentro de mim mesma, com Cristo, sendo casa dele, como que eu venho conservar essa esperança? Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 3, eu vou ler até o 7, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se conservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Até aqui. Então aqui ele vem trazendo uma primeira observação. Olha, sabendo primeiro isto, então presta atenção em quem vocês vão dar ouvido. Porque nos últimos dias, ou seja, aqui, nesse tempo em que estamos vivendo, né? Virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, homens que seguem os seus desejos. Homens que não se preocupam com o que o Senhor deseja para a tua vida, qual o propósito em que Deus enviou você a esse mundo, não. Eu sigo o meu desejo, o desejo da minha carne, eu quero viver assim, como dizem por aí, eu tenho só uma vida, então eu tenho que vivê-la intensamente, e enfeitam essa frase até umas horas, né? E ele ainda conclui aqui, eles vão dizer assim, onde está a promessa da sua vinda? Não, imagina, eu sou de berço cristão, eu nasci ouvindo minha bisavó falando que Jesus viria, e minha avó falando que Jesus viria, e não sei quem, quando você lê a Bíblia, desde a época de não sei quem, se fala que Jesus vai vir, ele não vem mais. E infelizmente eu já contei para os irmãos que eu tive uma cliente cristã que falou para mim que Jesus não ia vir mais, que isso daí era história, só para consolar os nossos corações, e eu fiquei assim, perplexa, não porque ela era desviada ou porque ela não era crente, não, líder de mocidade do Madureira, então assim, eu fiquei, meu Deus, tem de misericórdia, sabe? E foi uma coisa que eu fiquei por muito tempo, lembrando dessa irmã e orando e clamando por ela, pela igreja, pelo pastor, que ninguém está enxergando isso, né? E é triste, é escandaloso para nós que vivemos no Espírito saber que existe isso no nosso meio. Aqui, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Eles voluntariamente ignoram. Então, assim, quando eu voluntariamente falo, não, pode deixar que eu vou ajudar a cuidar das crianças, ninguém me obrigou, ninguém me pediu, eu não vou receber nada com isso, eu voluntariamente, isso sai de dentro para fora, né? Então, vejam, eles voluntariamente fazem o que? Ignoram. Quando eu ignoro, não é que eu não sei, não é que eu não tenho conhecimento, não é que, não, eu nunca li a palavra, eu nunca tive acesso, eu nem sei quem é Jesus, não, eles sabem, eles são conhecedores, mas estão cegos, eles voluntariamente trocaram a luz pelas trevas, a luz da revelação divina da palavra do Senhor, que é o Espírito Santo, que convence a mim e a você do meu pecado, do juízo e da justiça de Deus diariamente. Eles voluntariamente trocam tudo isso pelas trevas, para viver num mundo de doce ilusões e ideologias e isso e aquilo e frases de efeito,
né? E quando esse versículo assim me chamou a atenção, eu fiquei muito triste. Esse foi o sentimento, porque quando você fala, não, a pessoa tá cega, a pessoa não, Satanás fez um laço. Não. Aqui não tá falando que foi ninguém. Aqui veio de dentro da pessoa para fora. Então, o primeiro ponto que o Espírito Santo me levou a pensar e a meditar, o que eu estou conservando dentro de mim, sabe? Eu tô largando a palavra de Deus lá, igual eu dei o exemplo agora, só guardando num cantinho escuro, e quando eu vou na igreja ou quando eu quero falar uma frase de efeito, eu pego ela, abro minha boca, uso e devolvo ela lá, e não conservo aquilo dentro de mim vivo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela não é algo que eu possa sufocar e deixar num cantinho que ela vai continuar viva. Não, ela vai se virar palavras ao vento. Porque o que dá efeito à palavra do Senhor é a inspiração do Espírito Santo. Sem a inspiração divina do Espírito Santo, é um livro comum. É um livro de conhecimento que você pode decorar todas essas páginas e ela não vai fazer diferença nenhuma para você. Então esse é o primeiro ponto que o Espírito Santo me levou, né, a meditar. E aqui, ó, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então veja, se eu acredito, né, que Deus sim me criou, e é o caso dessa pessoa que eu estou citando aqui, ela acredita, senão ela não estaria dentro de uma igreja. Se eu acredito que Deus me fez um mundo e tal, e aqui ainda cita a questão do dilúvio, né, onde Deus meio que reseta, numa linguagem de computador, dá um reset e começa tudo de novo, né, no dilúvio e tal, e não crê que vai vir o fim, não crê que a justiça do Senhor vai vir, o dia do Senhor está vindo. Então não tem muita lógica, né? E quão cego essa pessoa está, né, de pensar dessa maneira. Então aqui continuando, eu vou pegar do versículo 10 em diante. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Só um detalhe, como eu já tinha falado lá, não sei se é em Mateus ou em Marcos, que fala sobre essa comparação do ladrão, isso aqui não é para nós, tá? Nós somos aqueles que estamos acordados, estamos esperando, amando e clamando pela vida do Senhor. Aqui é para as pessoas que estão despercebidas, né? Então vem como ladrão no sentido de que não se espera, de repente, quando vê já foi. Versículo 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Só uma vírgula aqui. Quando tudo isso que está acontecendo, né, que eu até comentei em uma das lives, em julho foi o mês assim de maior catástrofe natural no mundo inteiro. Eu dei um panorama bem rápido aqui para vocês, e não é que parou de acontecer, mas julho foi o pico, assim. Como foi o mês do meu aniversário, eu estava bem atenta a isso, por isso que eu guardei na minha memória. Então, infelizmente, eu vi nesses dias atrás uma reunião aí, né, dos principais líderes das igrejas, de todas as religiões, enfim, não sei quem que viu diante do Papa, e foi o representante da igreja evangélica aqui do Brasil, da igreja do Madureira, e
meu, eu fiquei assim, eu fiquei vendo ele falar e eu fiquei, meu Deus do céu, tem de misericórdia que o povo não tá enxergando. Tudo isso que tá acontecendo não é que os carros, os combustíveis e não sei o que lá, e o sol que tá mais próximo da terra e trocentas mil teorias, não! São sinais da vinda do Senhor, são as trombetas, são os selos, enfim, é só a gente ficar atento à palavra de Deus. Tudo está aqui para que a gente venha seguir, né? A gente já vai entrar em Apocalipse daqui a pouco. Em Apocalipse fala que as trombetas são sempre um terço, um terço, um terço, né? E a taça da ira de Deus é tudo. Aí é isso aqui que a gente está lendo agora, que tudo se desfaz e nananã, e depois vem novos céus e nova terra, já era. É as taças da ira de Deus que estamos falando aqui. Então, tudo isso que a gente vê, um pouquinho lá, outro pouquinho cá acontecendo, não venhamos ter uma visão carnal da coisa. Sim, eu não estou falando que não tem poluição, não estou falando que não tenha poluição, mas todos esses sinais, e sempre que acontece uma coisa estranha. A última coisa estranha que aconteceu no Brasil foi o redemoinho de fogo, né? Que é assim um negócio assustador de se ver. Então, quando você vê isso, não pense primeiro que, nossa, não se chove, é a seca. Não. Tenha na sua cabeça, nossa, mais um sinal da vinda do Senhor. E busque estar aqui, ó, pelo que amados, aguardando essas coisas. Aguardando, você tem que aguardar a destruição desse mundo. A gente tem que aguardar que tudo comece a colapsar, e governo colapsando, e dinheiro, e pobreza, e isso e aquilo. Nós temos que aguardar como salvos no Senhor. Guardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, sem manchas, sem imperfeições, como um sacrifício a Deus, né? E irrepreensíveis, em paz. Então, sabe quando você vê um terremoto e isso tira a sua paz? Vai pro joelho, irmão. Vai pro joelho e fala: Espírito Santo, me faz aguardar, me faz desejar, me faz ter paz diante de tudo se ruindo, diante de tsunami daqui, não sei o que dali e tal. Porque isso é sinal, irmãos. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então veja, aqui ele fala que Paulo também fala sobre acerca dos últimos tempos, últimos dias, a vinda do Senhor, né? Nas suas epístolas, nas suas cartas, e às vezes com palavras difíceis, que eu até usei isso quando a gente foi entrar, né? Se Pedro achava difícil, quem é a Camila então, né? Que dó. Graças a Deus temos o Google e o que significa tal palavra para nos ajudar. Mas aqui ele vai relatando sobre Paulo, e aqui no finalzinho do versículo, ele fala assim, que é difícil entender, e que os indultos e inconstantes, ou seja, aqueles que não são constantes no Senhor, torcem, e igualmente as outras escrituras, não somente as cartas de Paulo, para a sua própria perdição. Então já viu aquelas pessoas que começam a usar a palavra de Deus, mas distorcendo totalmente a natureza daquilo, a verdade daquilo, o contexto daquele versículo. Para exemplificar, esses dias mesmo, creio que é aqui em Hebreus, me veio agora na cabeça, Hebreus capítulo 2, versículo 29, diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E eu lendo isso daqui, eu fiquei assim, pistola, como diz meu irmão. Eu fiquei muito bravo, porque quantos congressos, quantos pregadores de nome e renome que pregaram em cima desse versículo falando que esse fogo era o Espírito Santo. E quando nós
estamos atentos à palavra de Deus e em todo o seu contexto, nós vemos que não, esse fogo aqui é cumprimento da promessa do livro do profeta Ageu, né, do fogo da ira de Deus sobre os homens, sabe? Eu fiquei assim, meu, quantos glória eu dei pro pregador falando que isso aqui era fogo do Espírito Santo. Tá repreendido, Jesus, eu não sabia que era o fogo da tua ira, eu não quero esse fogo para mim. Tem misericórdia de todos nós. Então, eles começam a distorcer a palavra, né? E por isso temos que estar atentos. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, porque o Senhor revelou tudo que está acontecendo agora em 2021 e que vai acontecer nos próximos anos e até quando for a volta do Senhor. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, né, que uns fazem realmente para engano mesmo, para distorcer, para que tenha benefício próprio ou para que se perca o maior número de pessoas, porque ele não é usado mais pelo Espírito Santo. Sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Então tem a ver também com que a passagem que a Luiz deixou, né? Sobre a firme confiança. Então veja, vou repetir. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão. Então veja a importância da gente saber. Esse ano que eu vim me atentar, na verdade começou no ano passado com a Covid, sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em jornais, e comecei a ver muita coisa estranha em TV e fui procurar fontes de jornais que eu considerava mais confiáveis, e porque a gente tem que saber, a gente tem que entender o que está acontecendo, tanto nas leis quanto na natureza, porque tudo está junto e se cumprindo e se caminhando para o propósito do Senhor, que é a vinda de Jesus, que é o cumprimento das suas passagens, né? Da sua palavra. Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Aí ele fala, antes crescei no que? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então esse antes aqui é um conselho muito precioso de Pedro para nós, né? Do pastor Pedro para nós. Antes, em vez de você ficar sendo levado, né? Pelo que os outros falam, não, vai atrás de crescer na graça, que é fundamental. Na graça do quê? Através do Espírito Santo. Porque ele nos dá discernimento para quê? Para que eu sente na frente de um jornal, como eu citei aqui, e perceba que não, tem alguma coisa errada, não tá batendo. E você comece a ler em outras fontes, livros e jornais, e enfim, e blogs de outras pessoas que moram em outros países e veja que não tá batendo nada. Aí o Espírito Santo vem e dá aquele discernimento para nós, né? E conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela sempre tem que estar junto com toda a fonte de conhecimento. Quando o Senhor fala, vós, né, meu povo perece por falta de conhecimento, é por falta de todo tipo de conhecimento, né? Que não se sabe o que está acontecendo em volta. E geralmente fala assim, não, eu vou ser arrebatado mesmo, eu não preciso saber de nada. Então, o que Pedro está falando aqui? Paulo veio tanto tempo, né, que agora é difícil arrancar Paulo da boca. O que Pedro está falando aqui, ó? Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados com eles. Então veja, que pelo engano você pode ser arrebatado também. Então vigia, porque se tudo foi deixado de antemão, não foi deixado para, sei lá, ficar lá de enfeite. Foi deixado para o nosso conhecimento, né? Mas somos tomados por uma preguiça
né, da nossa própria concupiscência é enorme, e só o Senhor para ter misericórdia de nós. E Pedro termina assim: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, depois de tudo isso, nós ficamos como Abraão, nos fortalecendo, dando glória, seja agora, neste momento que estamos aqui, né, na live, ou seja lá no dia da eternidade. O importante é que continuamos sendo constantes, glorificando ao Senhor e nos fortalecendo no seu poder. Para finalizar, eu quero ir lá no comecinho aqui de 2 Pedro, que ele começa muito interessante assim, o versículo 2 do capítulo 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo quê? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então veja, graça e paz. Então, quanto mais conhecemos ao nosso Senhor, mais mais o Espírito Santo derrama da nossa graça, ou da graça dele sobre nós, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que estamos estudando para a honra e glória dele, e é multiplicada a paz, sabe? Aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz, seja aonde está, no vale, no monte, no deserto, em Campinas, seja onde for, né? A paz que não se altera. No versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ele vai complementando sobre isso também. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, ou seja, todo cuidado, né? Acrescentai à vossa fé a virtude. Então veja, nós temos fé. Então a gente não pode parar aqui. Eu tenho fé que meu Senhor Jesus vem, eu tenho fé que tudo está nas suas mãos e todo o controle é dele e tal. E ele pede para você acrescentar, olha, acrescente a vossa fé, né? A virtude. O que é virtude? Aí a gente vai lá no dicionário. É a disposição de praticar o bem. Então, que possamos sempre estar dispostos a fazer o bem. O apóstolo Paulo, ele vem falando para nós, olha, eu não lembro agora se é em Gálatas ou se é em Efésios, olha, faça o bem e não desfaleça, uma coisa assim, que uma hora você vai colher aquilo, né? Então, faça o bem, então sempre guarde em você, acrescente à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. Então, depois que você acrescenta esse fazer o bem, você tem que buscar outra coisa. Buscar acrescentar agora a ciência. E quando a gente sabe que ciência é conhecimento, mas quando a gente vai ver o que é a definição de ciência, é o conhecimento, não só o conhecimento raso de tudo, é o conhecimento atento e profundo, né? Principalmente da palavra do nosso Senhor. E depois, e a ciência, a temperança, que é ser moderado, que é ser equilibrado em todo o nosso viver, né? E a temperança, a paciência, é o autocontrole de tal maneira que você sempre tem calma para decidir e tomar providências ou não. Você tem uma calma e uma serenidade para continuar o seu caminho. E a paciência, a piedade. A piedade vem no sentido de compaixão, né? Piedade por algo, por alguém, por outra pessoa, que não volte nada a você. Exemplo, tem uma pessoa que mora na rua e você olha para ela com um olhar de piedade, né? Então você tem uma compaixão pela dor dela, pela história que está por trás daquela pessoa, o que levou ela àquilo, né? Porque infelizmente tem pessoas que, até mesmo cristão, que olha uma pessoa no semáforo ou se prostituindo ou se drogando e xinga e não quer saber. Então essa pessoa, ela até tem fé em Deus, mas ainda falta acrescentar essa parte aqui, a sua fé. Onde eu parei? Piedade.
E a piedade, o amor fraternal. Quando fala, toda vez que a Bíblia fala sobre amor fraternal, é o amor entre irmãos, né? Fraternal, você pega lá, paternal, que é pai, maternal, que é mãe, fraternal, irmãos. Então, quando fala de amor fraternal, é aquele amor de irmão mesmo. Só quem tem irmão sabe que briga, até se bate, se xinga, mas ai de quem tocar, ai de quem mexer, né? Eu posso xingar, mas ninguém mais pode. Então, é esse amor que a Bíblia nos exorta a ter por todos, né? Um amor real, fraternal. Daí quando fala de amor fraternal também fala de um amor com cuidados, um amor com dedicação, ou seja, um amor que seja visível aos olhos, não só no seu falar, né? Com ação. Que daí vem a caridade também, amor fraternal e do amor fraternal a caridade. Veja, a caridade é o último porque vou falar por mim mesmo, eu creio que seja o mais difícil de se alcançar. Porque esse amor, quando a Bíblia fala a caridade, sempre vem a tradução. Caridade é o mesmo que amor. Mas esse amor, quando fala sobre caridade, é um amor em ação, né? Eu sempre vejo por esse lado. Quando fala, é uma pessoa caridosa, não é que ela ama o outro. É que o amor dela está em ação, está dando frutos, né? Então, quando a gente vai lá no dicionário, esse amor em forma da palavra caridade é o que conduz ao amor de Deus e assim ao nosso semelhante. Então, sem ele, nós não conhecemos o amor de Deus. E sem conhecer o amor de Deus, não tem como eu amar o meu semelhante, como a mim mesmo. Então, que possamos buscar em oração, principalmente essa semana, que está bem fresquinho na nossa cabeça, todos esses quesitos aqui que o pastor Pedro nos deixou, né, para que venhamos acrescentar a nossa fé. E eu creio que quando a gente acrescenta todos esses pontos à nossa fé, ela fica mais firme, ela fica realmente inabalável, independente de qualquer circunstância. Amém? Deus abençoe a todas por estar aqui buscando ao Senhor. Vamos agradecer ao Espírito Santo pela sua maravilhosa palavra e que Deus venha nos guardar, né? De todo homem abominável que quer nos desviar do caminho certo, né? Alessandra, ore por nós. Amém. Vamos estar orando. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos, Senhor Jesus, aqui, Senhor, nesse momento tão especial, aprendendo a Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Continua conosco, Papai, continua nos dando entendimento, Pai, que nós possamos conhecer e querer conhecer cada vez mais, Senhor, os Teus mistérios através da Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite, Senhor Jesus querido, de vitória, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Pai, porque aquele, Papai querido, que confia no Senhor, é como os montes de Sião, que não se abalam, Jesus, mas permanece para sempre, Papai, até o fim, Pai. É o que eu te peço nesta noite, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus.